Fala, meu amigo do YouTube, tudo beleza? E aí, como é que você tá? Professor Alan Miranda aqui, de Raciocínio Lógico e Matemática, né? Com o nosso projeto muito bacana, 120 em 30, né? Então a gente vai fazer 120 questões aqui de todas as disciplinas da minha parte, são vários vídeos ali, tanto da parte de matemática quanto da parte de raciocínio lógico, né? Está tudo dentro do mesmo edital, mas tem separado a parte de lógica proposicional e a parte de matemática ali para você, direcionado de acordo com as questões dos últimos concursos que vieram caindo, né, em relação à matemática principalmente, tudo bem? Então, sou o professor Alan Miranda aqui, como você já bem me conhece. Não se esquece, né, de dar uma curtida aí no vídeo, deixar um like, se quiser deixa um comentário pra gente aí também, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa assim. Então a gente vai falar sobre esse tópico aqui, ó, condição necessária e condição suficiente da parte de raciocínio lógico. Tem muito aluno que confunde, né? Poxa, professor, eu tenho dificuldade nessa parte. Cara, é muito tranquilo, tudo bem? Então, vou colocar já o esquema aqui para você, tá? Para você seguir. Mas primeiro, bora entender como isso funciona e logo em seguida a gente vai fazer questões de concurso, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente tem o seguinte. Primeira coisa, quando é que você vai usar condição necessária e condição suficiente? Você só usa condição necessária e condição suficiente nos conectivos que são setas, único e exclusivamente nesses conectivos que você vai usar. Quais são os conectivos que são setas? Condicional e bicondicional, tá? Então, a gente tem aqui uma condicional, que é o conectivo se então, e a bicondicional, que é o conectivo se e somente se, tá bom? Então, falou necessário, falou suficiente, é um desses dois conectivos que o cara está falando ali para você. Tá, professor, mas como eu vou diferenciar, como identificar esses conectivos? É o que iremos ver agora. Vamos lá. Então, primeiro, bora tentar analisar de acordo com essa frase aqui que a gente tem. Se estou em Teresina, então estou no Piauí. Tá bom? Então, aqui a gente tem um conectivo se então. Você concorda comigo? Então, primeiro, bora tentar entender o que está acontecendo. Então, se então. Se uma pessoa fala para você o seguinte, olha, eu estou em Teresina. Onde você está? Cara, eu estou em Teresina nesse exato momento. Pô, se você está em Teresina, o que você entende automaticamente? Que a pessoa está no Piauí, sim ou não? Isso é uma informação suficiente? Quando eu falo para você, estou em Teresina, isso é suficiente para você entender que eu estou no Piauí, sim ou não? Com certeza. Então, ó, isso aqui é uma condição suficiente para você estar no Piauí, tudo bem? E aí já é uma dica para você, olha só. Se, então, o se começa com qual letra? S, S de suficiente. Então, quando for o se então, tá? O se, você já lembra que é suficiente. A primeira proposição, aquilo que vem antes do então, aquilo que vem antes da seta, seja ela simples ou composta, tudo que vem antes da seta é uma condição suficiente para tudo que vem depois, tá bom? E quando a pessoa fala para você assim, e aí, cara, onde você está? Olha, eu estou no Piauí. Quando a pessoa fala que está no Piauí, isso daqui é suficiente para você entender que ela está em Teresina? Qualquer pessoa que falar, o ganhador da Mega Sena é do Piauí, ele tem que ser de Teresina? Óbvio que não. Mas é necessário ele estar no Piauí para que ele possa estar em Teresina? Sim. Por quê? Por exemplo, se eu falar para você, o ganhador da Mega Sena sei lá, é do Ceará. O ganhador da Mega Sena é do Ceará. Tem como ele estar em Teresina? Não, cara, porque o cara está fora do estado. Obrigatoriamente ele tem que estar dentro do estado para que exista a possibilidade de que ele esteja numa determinada cidade, que no caso seria Teresina aí, tá bom? Então, a segunda proposição é uma condição necessária para a primeira proposição. Olha só, não é difícil. Toda vez que ele fala só necessário ou só suficiente, falou só uma dessas palavras, já sabe que é condicional. Pronto, acabou. A primeira proposição, você lembra do S, é suficiente para a segunda proposição. Sempre, não importa o absurdo que seja. Eu coloquei uma frase aqui para a gente entender o que está acontecendo. Mas se o cara colocar, se o porco voa, então a vaca não tem cabelo. Como é que você vai interpretar um negócio desse? É só você seguir a regra. Lógica é isso. Você conhece a regra? Você segue a regra e você consegue fazer os exercícios, tá bom? Então aqui, ó, a primeira proposição, ela é sempre suficiente para a segunda proposição e a segunda proposição é sempre uma condição necessária para sempre.
tudo que vem antes é suficiente para tudo que vem depois. E tudo que vem depois é necessário para tudo que vier antes. É só você seguir essa regra, independente do que esteja escrito aí para você, tá? Então, suficiente e necessário. Show de bola? Bora para essa outra frase aqui, ó. Sou piauiense se somente se nasci no Piauí. Se somente se, cara, é a bicondicional, quer dizer que são os dois ao mesmo tempo. Sou piauiense, nasci no Piauí. Cara, bicondicional, bi quer dizer dois, então são os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha só. Então, aqui você tem o seguinte, a primeira proposição, sou piauiense, é uma condição que a gente fala necessária e suficiente. Aqui a ordem não importa, mas serão os dois ao mesmo tempo. Então, a ida, quem está na esquerda para a direita, é necessário, suficiente ou suficiente necessário. E a volta, professor? A volta é a mesma coisa. É uma condição necessária e condição suficiente. Então, a ida é exatamente igual à volta que você vai ter. Se ele falar só necessário ou só suficiente, ele está falando da condicional. Quando ele fala necessário e suficiente, suficiente e necessário, ele está falando da bicondicional. E aí a ida é igualzinho à volta. Não tem erro para você. Então, o esquema, a dica, o bizu para você é seguir essa regra aqui, ó. Você tem a regra da bicondicional e você tem a regra aqui da condicional. E, meu amigo, é só você seguir isso aqui e ser feliz. Tudo que está antes do então pode ser simples ou composta. Se, então, condição suficiente. E a volta é o que sobra, é uma condição necessária. Só você seguir essa regra bem aqui. E a bicondicional? A ida é necessária e suficiente. E a volta é necessário e suficiente. Pronto, não tem erro. Dá um pause no vídeo, volta um pouquinho e dá uma assimilada. Cara, seguindo isso daqui, dificilmente se erra uma questão em relação a isso também, tá? Meus vídeos aí são muito direcionados para esse sentido, tá bom? Quem já é meu aluno há um certo tempo sabe disso. Eu te ensino para fazer questão. Tu não vai ser professor de raciocínio lógico, tá? Você vai pegar, você quer fazer as questões, você quer acertar, você quer passar no concurso. Então, as minhas aulas são muito objetivas, tá bom? Então, é só você seguir aqui esse raciocínio, tanto da primeira quanto da segunda questãozinha aqui que você vai ter. Show de bola? Então, bora lá. Então, a gente vai passar aqui para a próxima. Então, dá um pause no vídeo e tente fazer os exercícios aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, se chover, então faz frio. Qual é o conectivo que eu tenho aqui? Conectivo se, então. E aqui eu tenho, ó, chover, e aqui eu tenho faz frio, fazer frio. Como é o conectivo se, então? Se começa com S. A primeira proposição é uma condição suficiente para a segunda. Então, chover é suficiente para fazer frio. Não interessa se faz sentido ou não. Como eu falei, o cara coloca o porco voando lá, tá? Não interessa. Aqui, ó, e fazer frio? Fazer frio é uma condição necessária para chover. E aí eu vou ver o que está certo aqui, ó. Chover é necessário para fazer frio? Chover é uma condição suficiente. Então, isso aqui está errado. Fazer frio é suficiente. Fazer frio é uma condição necessária. Então, está errado aqui também. Chover é uma condição necessária e suficiente. Meu amigo, quando ele usar necessário e suficiente junto, ele está falando de qual conectivo? Da condicional ou da bicondicional? Bi, são os dois ao mesmo tempo. Seria o se, somente se. Então, aqui já está errado, é um conectivo diferente. Tá bom? Chover é condição suficiente para fazer frio. Chover é suficiente. Perfeito, né? Então, nosso gabarito aqui, ó, seria a letra D de dado. Pronto. É aquilo que eu falei para você. Não tem muito raciocínio. É só você seguir e ser feliz aí, conseguir fazer os exercícios, né? Gabarito, letra D de dado. E aí, pessoal, estão gostando do nosso projeto 120 questões em 30 dias?
Eu sou o professor Petrônio Castro, vim aqui tirar 30 segundos aqui só para divulgar para vocês 2 projetos maravilhosos que vão te ajudar a conquistar a vaga na Polícia Militar do Piauí. Quer passar no concurso da Polícia Militar do Piauí? Venha para a Tropa Imbatível. A Tropa Imbatível é aqui, é a loja do concurseiro, imbatível em concursos da PM, em todo o Brasil, principalmente Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia. Esses estados a gente arrebenta, pessoal. Tocantins também. Essa é a ideia. No concurso passado da PM do Piauí, nós arrebentamos, lotamos inclusive 2 vezes lá o auditório gigantesco do Atlantic City. Foi lindo, chega até me arrepio quando eu falo disso toda vez. É sério, pessoal, não estou brincando. E vamos de novo repetir a aprovação. Tá aqui a nossa equipe de professores, você já conhece a maioria deles. Eu vim aqui divulgar este produto, não sei se você já conhece. É a nossa missão final. Tá chegando a hora da prova, reta final. Apenas R$ 89,00, pessoal. É rapidinho, eu já vou deixar você voltar aqui para a sua dica do professor. Apenas R$ 89,00. 420 questões direcionadas. Inicia dia 12 de julho, mas tudo fica gravado. Se você comprar atrasado, você assiste todas. São 360 questões divididas pelos professores. Por exemplo, conhecimentos gerais, 30 questões. Conhecimentos regionais do Piauí, 30. Mas é aquelas 30, bem detalhadas, bem explicadinhas. E mais um simulado, diferente do simulado da turma, que vai acontecer dia 3/8. Ou seja, 360 com 60, 420 questões. E se você não tem o nosso curso completo, por apenas R$ 298, tá de brincadeira, né? Esse curso Tropa Imbatível, você não pode ficar de fora. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, tá aqui nosso WhatsApp. Então agora continue aí com o nosso projeto 120 questões em 30 dias. Muito obrigado. Bola, bora lá. Próxima questão. Dá um pause no vídeo agora e tente fazer. Considere que, se o dia está bonito, então não chove. Desse modo, e aí está falando de necessário e suficiente. Mesma coisa, vamos identificar aqui o conectivo. Conectivo sim, então. E aqui você tem o primeiro, e aqui você tem o segundo, tá? O dia está bonito é uma condição suficiente, não chove é uma condição necessária. E de fato, sim, então é o que mais aparece. Por quê? Porque tem a chance de você confundir, né? Lembrando que ele pode dar um link com isso e outras matérias lá para frente. Ele pode utilizar com equivalência, negação, não tem problema nenhum, tá? Então você já tem que saber isso daqui, ok? Então bora lá ver qual alternativa pode ser. Não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Então não chover é necessário para o dia... Opa, perfeito, né? Demos sorte aqui. Então, o gabarito de cara é a letra A de amor aqui para você, tá bom? Show de bola. Então, letra A. Gabarito aqui, ó. Próxima questão, vai lá. Questão da polícia, tente fazer aí. Considere as proposições a seguir. Eu tenho a proposição P, estudar matemática. Tenho a proposição Q, aprender matemática. E a proposição R, gostar de matemática. Proposição P, estudar. Q, aprender. R, gostar. A sentença, aí você tem Q, condicional, P ou R. Significa a respeito da matemática. Q, legal. Repara que aqui ele não me deu uma frase, ele me deu a nível de simbologia. Qual é o conectivo principal, pessoal? É o se então. E aí eu vejo quem está antes e tudo que está depois. Quem está antes é uma condição suficiente. Então, por exemplo, que aprender é suficiente para... Qual é esse Vzinho aqui? Esse Vzinho aqui, ó, é o conectivo ou, né? Para P ou R, para estudar ou gostar, tá bom? E aqui, ó, estudar ou gostar é uma condição necessária para aprender, tá bom? Então, bora lá. Aprender, que é a primeira, é necessário, tá? Então, aprender, bem aqui, ó. É necessário para gostar ou estudar. Aprender é necessário? Não, aprender é suficiente. Então, tá errado aqui, ó.
Gostar e estudar são suficientes. Cara, primeiro, não é gostar e estudar, é gostar ou estudar, né? Então aqui, ó, ele tá usando e, então já tá errado, eu não vou nem olhar. E tem o erro de ser suficiente. Não é suficiente, é necessário. Aprender e gostar. Mesma história, né, cara? Aprender e gostar, nem tem o e ali é o conectivo ou. Então também nem vou olhar isso aqui. Aprender, ok. É suficiente. Opa, legal, aprender de fato é suficiente. Para gostar e estudar de matemática? É o conectivo e que tem aqui, pessoal? Conectivo ou, então tá errado também. Gostar ou estudar só pode ser essa, né? Ó. Gostar, P ou R, tá? Gostar ou estudar ou gostar, a ordem não importa. São necessárias para aprender. São necessárias para aprender. Show de bola. Gabarito aqui, letra E. Aí, às vezes, o cara ele quer se enrolar só pelo fato de ser uma proposição composta. Não interessa. Tudo que está antes da seta é suficiente para tudo que está depois. Tudo que está depois da seta é necessário porque vem antes. Pronto, acabou. Não tem raciocínio para você. Olha como fica simples aí para você resolver os exercícios, tá? E aí, tá acertando? Então, gabarito letra E. Bora lá, mais uma. Eu quero que você coloque embaixo do vídeo quantas você acertou, tá? Coloca aí, ó, acertei 4 de 4, 3 de 4, tá bom? Bora lá. Então, mais uma questão, tente fazê-la aqui. Com relação à naturalidade dos cidadãos brasileiros, assinale a alternativa logicamente correta. Ser brasileiro é condição necessária e suficiente para ser paulista. Então, repara que ele não me deu uma frase, eu tenho que ver qual dessas frases aqui está certo. Primeiro, bora pegar aqui, ele está pegando sempre brasileiro, né, e comparando aqui. Então, brasileiro, condição necessária e suficiente para ser paulista. Se eu falo que eu sou brasileiro, e aí, cara, o que tu é? Cara, eu sou brasileiro. Pô, se tu é brasileiro, só pode ser paulista, porque só lá que existem pessoas, não tem pessoa em nenhum lugar mais do país. Tá certo isso? Não, tá errado, né? Então não pode ser. Então repara que o estado, ele sempre vem antes ali do país, tudo bem? Então, por exemplo, se sou paulista, então sou brasileiro. Então você está utilizando ali o conectivo se, então. Se nasci no Piauí, então sou brasileiro. O contrário não acontece. Se eu sou brasileiro, então eu tenho que nascer no Piauí? Não. Se eu sou brasileiro, eu posso nascer em qualquer estado. Mas se eu nasci no Piauí, com certeza eu sou brasileiro. Então o estado, ele vem antes ali do país, tá bom? Então é como se fosse o seguinte, ó. Primeiro eu vou ter sempre o estado e em seguida eu vou ter o nosso país, tá? E aí, usando essa relação, o estado, como ele vem antes, né? Ele é sempre uma condição suficiente para estar no país. E estar no país é uma condição necessária para você fazer parte ali do seu estado, entendeu? Porque como eu falei para você, pô, sou brasileiro, eu tenho que ser do Piauí? Não. Eu sou do Piauí, eu tenho que ser brasileiro? Sim, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui tá errado porque aqui ele está usando a bicondicional. O fato de você ser brasileiro não tem que ser necessário o suficiente para você ser paulista, só se isso fosse uma obrigatoriedade. Ser brasileiro, olha aqui, ele está usando o país aqui, né? Então, ser brasileiro é condição suficiente. Vou já parar aqui. Ser brasileiro, o país aqui, brasileiro, é suficiente para... Não, ser brasileiro é necessário. Então, já está errado essa daqui também. Nem vou ler o resto da questão. Ser carioca... Opa, ele está pegando ali, né? A questão do estado para você. Ser carioca é condição necessária e suficiente. Não, cara, necessário e suficiente. Está errado, porque aqui ele está usando a bicondicional. Ser baiano é uma condição suficiente, mas não necessária para ser brasileiro. Então aqui, ó, ser baiano é uma questão suficiente para ser brasileiro, estar aqui no país? Sim, é somente suficiente e não necessário. Então perfeito, tá certo. Letra D. Repara que essa questão aqui, ela é bem legal, né? O cara que patetar ali, ele pode muito bem errar, porque ele não te deu uma frase, né? Você tem que primeiro entender que ele está utilizando o se então. Como, ó, cara, se eu sou do Piauí, então eu sou brasileiro.
Mas se eu sou brasileiro, não necessariamente eu tenho que ser do Piauí, não vale a ida e a volta. Então, o primeiro caso foi você identificar que trata-se do conectivo se, então, tá? O se somente se lembra que ele vale a ida e vale a volta. Nesse caso, só vale a ida. Piauí é brasileiro, mas se é brasileiro, não precisa ser do Piauí. E em seguida eu tinha que fazer esta análise aqui, né? Se é o se então, a primeira é suficiente para a segunda é necessária para a primeira. Porrada essa questão aqui, né? Gabarito letra D de dado. Show de bola, rapaziada? Tranquilo? Beleza. Então espero que você tenha gostado da dica aí, né? Como eu falei para você, seguindo aquele esquema que eu te dei, aquele bizu lá que eu dei para você, fica bem tranquilo de fazer as questões quando envolve questão necessária e questão suficiente, ou ambas, né? Os dois ali ao mesmo tempo, tá bom? Então deixa um like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.